Graça e misericórdia, Senhor, são o teu trono, ó Senhor Jesus. Senhor, com base nas suas misericórdias, Senhor, que nós estamos aqui esta manhã, Senhor, no primeiro momento da reunião, Senhor, nós oferecemos o Senhor, o teu corpo que foi partido, representado pelo pão, Senhor, o sangue derramado na cruz do Calvário, representado pelo vinho, Senhor Jesus. Senhor, nós recordamos do seu amor, Senhor, do amor com que o Senhor nos amou, Senhor, e o nosso coração é de gratidão. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por tua obra redentora, pelo teu plano perfeito, Senhor, pelo amor que o Senhor nos alcançou, apesar da nossa infidelidade, Senhor, permanece fiel, ó Senhor Jesus. Realmente nós entregamos a reunião ao Senhor, em memória de Ti, Senhor, até que o Senhor venha. Senhor Jesus, Senhor, obrigado que o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, para compartilhar um pouco da sua palavra. Jesus é o nosso Senhor. Ó, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria, Senhor, para aplicar a palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Então, irmãos, como nós temos feito nos últimos domingos, esse momento é um momento de compartilhar um pouco com os irmãos sobre o que Deus tem falado conosco. Então não é uma mensagem em si. Eu vou pegar alguns pontos de que o Senhor tem nos falado nos últimos dias, através dos seus profetas. Ó Senhor Jesus, estamos passando um período difícil, um período atípico, que é o período da pandemia, que achávamos que ia durar menos tempo do que de fato está durando esta situação. Então já vamos para 2 anos, muitas dificuldades, algumas perdas de amigos, de parentes, né? De irmãos, pessoas próximas de nós. Difícil aquele que não teve na família ou no seu ciclo social alguém que sucumbiu com essa enfermidade. Então é um período difícil, mas é um período também profético, né? A palavra de Deus já nos deixa avisados com esta situação. Mas também nós podemos constatar que o Evangelho foi amplamente divulgado. Você vê na nossa experiência, nós basicamente, o ministério que nós seguimos, que é o ministério de Espírito e Vida, que é um ministério da edificação do corpo de Cristo, que inclui todo aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, todo aquele que creu, todo aquele que confessou com sua boca e creu no seu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos e o fez nosso Senhor e Salvador. Todo aquele que teve essa experiência é nosso irmão e nossa irmã, faz parte desse ministério que é da edificação do corpo de Cristo. Mas nossos ensinamentos saudáveis, nós podemos chamar até de nossa linha teológica, são os ensinamentos dos apóstolos. É a palavra sem fermento. E nós temos os irmãos que estão à nossa frente, e assim já por alguns anos nós praticamos, né? Como os irmãos têm falado, que Deus ele abriu as janelas dos céus com respeito às revelações para a igreja em Filadélfia. E nós estudávamos Apocalipse, que fala das 7 igrejas, e Filadélfia é a igreja no ponto ótimo, é a igreja do amor fraternal, é a igreja que produz os vencedores, é a igreja que está no ponto de cooperar com o Senhor Jesus, é a noiva amada, né? Passou por experiência ali, fala das 7 igrejas em Apocalipse, fala da igreja em Esmirna, igreja sofrida, da igreja em Éfeso, da igreja em Pérgamo, da igreja em Tiatira, da igreja em Sardes, da igreja em Filadélfia e da igreja em Laodiceia. Mas a que mais se assemelha, a que agrada a Deus, é a experiência da igreja em
Filadélfia. Então, os irmãos têm falado que nós chegamos nesse nível da igreja de Filadélfia. Por quê? Por que eles estão falando isso? Porque exatamente nesse tempo de dificuldade, de tribulações, de perdas, de sofrimentos, Deus, ele também tem se manifestado abundantemente com sua palavra revelada. Então, na nossa experiência, nós, todos os anos, nós nos deslocávamos até São Paulo, e ali nós tínhamos basicamente 2 conferências anuais, internacionais, que Deus falava e orientava os crentes, os cristãos de toda a terra. Além disso, nós tínhamos também as conferências de jovens e de adolescentes, né? Aí todas, irmãos, agora, e além dessas conferências em São Paulo, que é uma comunhão de todas as igrejas da terra, nós tínhamos também as conferências regionais e micro-regionais. E isso periodicamente, né? De 6 em 6 meses lá em São Paulo, de 6 em 6 meses em Belo Horizonte, de 6 em 6 meses aqui na micro-região. Então nós tínhamos por volta de 6, 8, 10 conferências. Mas, irmãos, com esta situação difícil, Deus tem se dispensado abundantemente com o seu falar profético. Ou seja, praticamente todos os dias nós estamos tendo acesso à palavra profética. E as escrituras falam que sem palavra o povo se corrompe. Então Deus, ele tem se manifestado abundantemente. Ó Senhor Jesus. Então tem dificuldade, tem tribulação, tem sofrimento, tem, mas também tem avanço do Evangelho. Por isso que quando nós começamos a estudar 1 Timóteo e 2 Timóteo, os irmãos falaram que o pensamento subjacente das epístolas a Timóteo é o Evangelho. O que é pensamento subjacente? É aquilo que dá base e sustentação, ou seja, o mais importante. O mais importante de 1 Timóteo e 2 Timóteo é o Evangelho. Então, o mais importante dessas situações difíceis que nós estamos passando é o avanço do Evangelho. E nós não podemos ficar fora, ó Senhor Jesus, dessa parte da história, só como espectadores olhando quem está correndo a carreira. A mensagem de ontem falou de a carreira, olha, completar a carreira e guardar a fé. Que carreira é essa? Essa é a carreira do Evangelho, é a carreira da nossa vida cristã, ó Senhor Jesus. E para explicar a carreira, ele falou sobre um atleta que corre num estádio, mas depois ele também fala essa carreira que nos está proposta. Hebreus 12 fala que nós temos que nos desembaraçar de todo pecado que tenazmente nos assedia, e nós devemos correr para o alvo, e correr olhando firmemente para Jesus. Então, o que te atrapalha na sua vida espiritual, na sua carreira, ou na sua... O que te impede de pregar o Evangelho? Então, em Hebreus, mostra para nós que nós temos que desvencilhar dessas coisas que nos prende, nos atrapalha de correr. Um atleta, ele precisa estar liberado para fazer uma boa corrida e alcançar o prêmio, não é? Um cristão, ele também precisa estar liberado para viver a vida da igreja. Então, tem muita coisa acontecendo. O Evangelho nunca foi tão pregado, principalmente o Evangelho do Reino, o Evangelho completo. Você vê que os irmãos que estão à nossa frente, eles falam na sexta-feira, o Esdras fala na sexta-feira, tem a palavra no sábado, nas localidades, o Pedro fala no domingo, o Miguel e o André falam na quarta, o Pedro de novo na quinta com a live, e muitas palestras acontecendo. Então, se nós formos olhar, todos os dias nós temos acesso a essa palavra profética. E o que o nosso amado irmão, que Deus tem usado como profeta, como a boca de Deus, que é o
mais especificamente o Pedro e o Esdras, tem nos encorajado, é pregar o Evangelho. Então muita coisa está acontecendo com a comportagem dinâmica, a comportagem por hora, a comportagem parcial, o avança jovens, avança idosos, avança seniors, avança infantil, Expolivro, rede de cuidados, posso orar por você. Então a gente, se você for acessar lá ao portal, que é o Instituto Vida para Todos, você vai encontrar todas essas ferramentas, onde o pensamento principal dessas ferramentas é o avanço do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Aí você pode dar uma desculpa esfarrapada, como ontem nós lemos no Evangelho, que o Senhor, Ele deu um banquete e chamou os convidados de honra, e cada um deu uma desculpa esfarrapada. Um falou que ele teria que ver um terreno que havia comprado. É como eu compartilhei ontem com os irmãos, é uma desculpa mais esfarrapada, porque antes de comprar o terreno, a lógica racional é você olhar ele primeiro, ou não é? Depois você já comprou, então ele preferiu olhar um terreno que ele já tinha de repente já tomado um prejuízo, do que ir ao banquete ou então um convite para participar da carreira. Outro, eu comprei também uma junta de boi, agora eu tenho que ir lá olhar a junta de boi. Eu tenho um casamento. Ou seja, muitas são as desculpas para a gente não pregar o Evangelho, mas Deus tem colocado um banquete à nossa disposição, que é difícil não nos encaixarmos em uma das situações. Às vezes você não consegue pregar o Evangelho como os comportores dinâmicos, que saem por horas durante o dia e durante a semana e distribuem ali a palavra revelada, livros espirituais, orando para as pessoas, levantando contatos e passando por uma rede de cuidado. Mas você pode ser essa pessoa da rede de cuidados que cuida, que ora. Lá no sul, os gaúchos têm um irmão de 80 anos, e aí um irmão que serve, um líder, tendo comunhão com ele, viu que ele queria servir de alguma maneira. Então esse irmão líder virou para ele e falou: olha, você pode tirar 1 hora na semana. Olha, o irmão de 80 anos, ele queria, ele vendo e ele se identificando com a palavra profética, com a necessidade de pregar o Evangelho, principalmente nessas situações de dificuldades, e percebendo que a igreja Filadélfia é aquela do amor fraternal, é aquela que é guerreira, é companheira do Senhor, é a noiva do Senhor, é aquela que vai apressar a volta do Senhor. E aí o irmão virou para ele e falou para ele que ele poderia dedicar 1 hora na semana, e essa 1 hora ele podia ainda fracionar, dividir 1 hora por 7 ou por 6, se o quisesse, para descansar um dia. Falou para ele: você pode tirar aí 10 minutos, 10 a 15 minutos por dia, para lembrar de uma pessoa, para mandar uma mensagem, para orar. E se Deus te der condição, você de repente na padaria, ele ainda ele com 80 anos, ele é bem ativo, ou na padaria, ou no açougue. Irmãos, assim ele o fez. Com 1 semana ele já tinha passado 11 alimentos diários, 7 javes, 2 contatos, ou seja, e orado para muitas pessoas. Então não tem desculpa para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos encorajar, que nós estamos realmente no tempo final, e que nós precisamos nos envolver com essa carreira, completar a carreira, guardar a fé. Ou seja, o Senhor propôs para nós uma carreira, ó Senhor Jesus, e está nos encorajando, irmãos, encorajando a cada um de nós. Ele entende os nossos sentimentos, é ou não é? Ele entende as nossas fraquezas. Haja visto que todas as sextas-feiras nós já estamos já na 56ª mensagem,
Claro que é uma do Pedro no domingo e uma do Esdras na sexta. Mas o Senhor, por vários meses, na sexta-feira, Ele tem nos encorajado, Ele tem nos animado. Ele entende, sabe que muitas vezes nós desabafamos. Nós podemos dizer ao Senhor, não é desabafar no Facebook, não é desabafar no Instagram, não é desabafar no WhatsApp, é desabafar no altar, em oração, dizendo para o Senhor: Senhor, está difícil, passamos por enfermidade, passamos dificuldade, e o Senhor ainda quer que eu pregue o Evangelho. Desabafa, irmãos, porque a melhor cura, a melhor defesa é o ataque. Provérbios 11, 25 a 28 diz que a alma generosa prosperará, e aquele que dá de beber será dessedentado. Então o Senhor também tem nos encorajado, não é verdade? Ele falou há umas 2 ou 3 semanas atrás de Onesíforo. Quem que é Onesíforo? Foi aquele irmão com muita dificuldade, foi procurar Paulo lá em Roma, para cuidar dele, para dar um apoio para ele. E o nome Onesíforo significa carregador de benefício, vaso de bênção. Deus fez de cada um de nós, irmãos, vaso de bênção, carregador de benefício. A melhor defesa é o ataque. Não adianta ficar com medo, com temor. Ontem nós vimos que essas coisas nos embaraçam, essas coisas dificultam a nossa corrida, a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. Que coisas? Medo, temor, ansiedade, pecado, preocupações com este mundo, enfermidade. Muitas são as coisas. Cada um vê diante do Senhor o que está impedindo ele de pregar o Evangelho, de correr a carreira, de viver a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ensina a ser menos egoístas, nos leva a aprender a lição do Senhor que diz: melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber. Mais bem-aventurado, mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. É ou não é? Paulo falou isso, para recordar os ensinamentos do Senhor, que mais bem-aventurado, em Atos ele fala isso, né? Atos 20, 35, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ó Senhor Jesus, irmãos, cada um de nós aqui, nós já passamos por essa experiência. Às vezes a gente não é constante nessa experiência, mas quando você dá atenção para uma pessoa, quando você dá o seu tempo, quando você ajuda de alguma forma, irmão, isso faz um bem para a gente. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente fica mais alegre do que a pessoa que recebeu. Ó Senhor Jesus, irmão, mas nós somos complicados. Por que a gente não repete isso mais vezes, né? Senhor Jesus, é porque a gente está no processo, é porque tem uma carreira. Nós precisamos insistir, irmão. Bater, bater, abrir-se-vos-á. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós precisamos bater, nós precisamos buscar e achareis. Então nós precisamos ser encorajados. Tem tristeza? Tem situação difícil? Tem. Está difícil? Tá, né? Quem aqui que está ok em todas as áreas da sua vida? Não precisa levantar a mão, irmãos, mas dificilmente alguém vai levantar e falar: está tudo ok, né? Não, nós temos fraquezas, temos dificuldade, mas Deus te entende. Vai desabafar no altar, vai desabafar em oração, e ali você vai ter a presença do Senhor. E aí o Senhor vai falar assim: ó, aqui, você está com esse problema aí, mas vai cuidar do seu vizinho. Ó Senhor Jesus. Então, vinde a Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Lá fala que é para a gente lançar o nosso fardo ao Senhor. Ele vai pegar o nosso, mas você não vai embora vazio, sem nada, não. Ele vai te dar um outro, mas ele fala que o dele é leve e suave, e achareis descanso para vossas almas. Então, irmão, o Senhor precisa do nosso comprometimento. E aí vem as palavras de sexta-feira do encorajamento. O Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, mas Ele disse que a minha graça te basta. Ó Senhor Jesus,
Ou seja, a graça é o próprio Deus vindo em Jesus por meio do Espírito para nosso desfrute gratuitamente. Ou seja, a presença do Senhor é suficiente. Por quê? Porque um dos nomes do Senhor é Eu Sou. Ele é tudo aquilo que você necessita. Jesus, ele falou naquele episódio da morte de Lázaro e da ressurreição: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, é eu sou que falo contigo. Ele é tudo aquilo que nós necessitamos. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a realmente completar a nossa carreira, a guardar a fé. E ontem nós vimos que a fé tem 4 fases. Primeiro, eu ouço a palavra, ó Senhor Jesus. Depois eu creio na palavra. Depois eu recebo a palavra. Depois eu pratico a palavra. Ó Senhor, aí vai ter resultado. Ouvir, crer, receber e praticar. Isso é guardar a fé. Senhor Jesus. E ele fala aqui, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Ó Senhor Jesus. Porque quando você é fraco, aí você vai reconhecer e vai depender do Senhor. Senhor Jesus. Aí você vai invocar o nome do Senhor. Você vai mais diante do Senhor. Desses dias, por exemplo, irmãos, semana passada, numa reunião, depois de uma reunião maravilhosa, desfrutando do Senhor, a Núbia desce e prega o Evangelho e pratica o ID, e pratica a carreira, e pratica a comissão, a missão. Prega o Evangelho para umas pessoas, ora para outras. Eu acho que ela encontrou com 2 pessoas e orou para essas pessoas. Aí ela vai para o supermercado, e num supermercado ela tem um súbito AVC, um acidente vascular cerebral. Senhor Jesus. E ali ela começou a perder os movimentos do lado esquerdo. Então ligou para nós. Aí Rosilene orou um pouco com ela no telefone, já me falou. Eu falei assim: não, Rosilene, vamos lá agora buscá-la. Irmãos, quando eu fui buscar, ó Senhor Jesus, ela chorava. E eu segurando ali também para não chorar, porque via uma irmã, né, que estava conosco aqui na reunião, desfrutando, pregou o Evangelho. Ela depois contou para mim que pregou o Evangelho para essas pessoas, orou, perguntou à pessoa: posso orar por você? E aí vem esse ataque. Ó Senhor Jesus. E chegando lá, a dificuldade para colocar ela dentro do carro, eles tiveram que me ajudar lá no supermercado, do EPA. E aí colocaram numa cadeira de roda e colocamos no carro. E aí eu fui orando, irmão. O que eu ia falar com a Núbia? Então, orando. Aí os movimentos voltaram. Aí ela já estava um pouquinho mais alegre. E aí ela começou a falar: não entendo, né? Estava na reunião, desfrutando, pregando o Evangelho. Eu falei assim: esse é o ponto. Os ataques vêm e a palavra de Deus mostra para nós, principalmente Timóteo, que a gente está lendo. Quem quiser viver piedosamente, ou seja, um viver que manifesta a Deus, que ora para as pessoas, sereis perseguidos. Então, falei: Núbia, você não tem só a graça de crer no Senhor e receber Jesus, mas você tem a graça também de padecer por Ele. Mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é isso que vai te atrapalhar de completar a carreira. Você vai continuar fazendo isso, porque a melhor defesa é o ataque. Então esses ataques vêm, né? O Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas. Eu lembrei uma passagem de Isaías que fala que todas as nações são como gotas d'água num balde. São nada. Falei assim: essa vida, ela é efêmera e passa. Nós muitas vezes depositamos todas as nossas fichas nessa vida, nesse curto período de tempo, nessa gota d'água no balde. Mas tem a imensidão do mar, é ou não é? Cristo é além da imensidão do mar. Aí orando com ela, encorajando, aí nós ficamos no hospital. Aí depois nós tivemos apoio de outras irmãs, né? No final da tarde, a Marília, a Larissa, filha da Raquel, como enfermeira, estava lá. Depois a Raquel também deu um suporte. Fomos orando. Graças ao Senhor, ela teve que ficar lá. Não foi realmente um AVC, né? Teve que ficar lá para fazer outros exames, né? Fez a tomografia, fez outros exames, está ainda em recuperação.
creio, Deus, que é aquele isquêmico, então eu acredito que não haverá nenhuma sequela, mas nós precisamos seguir orando, porque essas coisas nos entristecem, não é? Essas coisas nos entristecem, seguir orando. Então ela já ficou lá naquele período que precisa ficar de observação, recebeu alta no meio da semana, já está em casa, retomando as atividades, mas vamos seguir orando, porque os ataques vêm. E também o nosso irmão Warley, também suspeita do Covid, também na semana passada, e também o nosso irmão Niltinho. Ó Senhor, são muitos ataques, são muitas situações, mas o Senhor fala assim: olha, ser forte e corajoso. Ó, como Deus falou para Josué. Vamos ler lá, Josué. Senhor Jesus. Então, não são essas coisas que podem nos distrair, sabe, irmãos? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus. Josué, irmãos, depois de Deuteronômio, é o 6º livro aí, depois do Pentateuco. Josué. Senhor Jesus. Josué 1, 6 e 7. Então, a palavra do Senhor essa manhã para nós é que nós temos uma missão. Antes de ler aqui Josué, irmãos, eu estava falando da missão, então eu queria só ler um versículo que tem no alimento diário. Na sexta-feira, ele é Mateus 28, depois nós vamos voltar em Josué, Mateus 28, 19 e 20, está relacionado à nossa missão, à nossa função e o que Deus encarregou para nós. Jesus, no final do seu ministério terreno, em Mateus 28, em Lucas e em Marcos, ele faz menção da nossa missão. Mateus 28, 19 e 20, os irmãos encontraram? Se encontraram, dizem amém. Se não encontraram, misericórdia, amém. Vamos ensinar os irmãos. Então, os evangelhos falam do evangelho. Amém? Amém? Mateus 28, 19 e 20 diz assim, olha: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando diz todo dia, inclui todos os dias, irmãos, não só nos dias das reuniões, mas nos dias mais sombrios e tristes da sua vida. Lembra dessa promessa. Quem prometeu é fiel, mas eu preciso também ter um comprometimento com o ID, com a comissão. Então, quando você tem um comprometimento com a missão, é garantido que todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, Deus, em Jesus Cristo, e o Espírito Santo estará presente na sua casa, na sua vida, te fortalecendo, te encorajando. Ó Senhor Jesus, restitui em cada um de nós o dia da alegria da nossa salvação, porque quando Jesus nos salvou, nós praticávamos o ID a todo tempo, era só ter uma alma viva perto de nós, e nós ali abríamos a porta da jaula, e deixávamos o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, fazer a obra. Não preocupe que você fala assim: eu não sei nem onde que ficam os versículos, eu não sei onde começar. Começa deixando escapar aquela frase: posso orar por você? E aí pergunta a pessoa: tem alguma necessidade específica na sua família, na sua vida? Se a pessoa dizer que não, ore para Deus abençoar o dia da pessoa, a vida da pessoa, para ela quer ter um encontro. Ó Senhor Jesus,
Ide, portanto, irmão, nós vamos praticar esse ide. Senhor, essa palavra também é para mim, irmãos. Às vezes eu passo a semana inteira sem pregar o evangelho para ninguém, mas que dureza. No final da semana tem aquela sensação de tempo perdido. Irmãos, nós precisamos investir o nosso tempo naquilo que realmente vale a pena, não só na comida que subsiste, não só na comida, ó Senhor, que subsiste, ó Senhor, na comida que perece, mas na comida que subsiste para a vida eterna. Não só na que perece, mas na que subsiste para a vida eterna. Senhor Jesus, Senhor, nos encoraja realmente a praticar esse ide. Senhor, pelo menos falar com a pessoa: posso orar por você? Posso dedicar 10 minutos por dia, 15 minutos, 20 minutos. Aí o Senhor vai dando experiência para nós, de ligar para as pessoas, de mandar mensagem, de envolver com essa missão. Olha o ide, irmãos. Esse ide inclui a você e a mim, não somente os 11, porque Judas traiu o Senhor. Aí mais lá na frente Matias foi escolhido, mas aqui tinha 11 discípulos, 11 apóstolos, são os nossos representantes. O ide agora é para mim e para você. O ide chegou até Paulo. Paulo não estava aqui, mas o ide chegou a Paulo, e ele falou: tudo faço por causa do evangelho. Ó Senhor Jesus, o evangelho, ele é poder de Deus. E o ide chegou até Timóteo, mas Timóteo estava com a luz baixinha ultimamente, igual a minha, a sua. Ele estava com a luz baixinha, muitas dificuldades, muitos problemas, muitas doenças, muitos ensinamentos, outros ensinamentos. Ó Senhor Jesus, mas que a palavra veio e falou assim: Timóteo, fortifica-te na graça. Ô Timóteo, reavive o dom de Deus que há, reacende a chama do Espírito Santo que há em você. Eu não tenho te dado o espírito de covardia, mas espírito de poder, amor, moderação. Fortifica, fortifica. É o que o Senhor está falando para você, o Espírito Santo está falando para você essa manhã. Fortifica, fortifica, abana a brasa do fogo do Espírito Santo que há em você. Deus é aquele que faz ar a seus anjos e labareda de fogo aos teus ministros. Quem é ministro aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Nós somos ministros, ministros de Cristo, dispenseiros. Ministro é um servo. Paulo falou assim: olha, não sabeis vós que sois, olha, importa que os homens vos considerem ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ó Senhor Jesus, onesíforos, carregador de benefício, vaso de bênção. Ser um vaso de bênção, faça a mudança na vida das pessoas. Vamos cumprir o mandamento mais antigo que o Senhor nos deu: amar ao próximo como a nós mesmos, amar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Todo evangelista lembra de um versículo clássico de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está no Evangelho de João 3,16. Agora, na epístola fala que nisto conhecemos o amor de Deus, em Ele ter dado o seu Filho para morrer no nosso lugar. Aí ele fala assim: olha, nós também devemos dar a nossa vida por causa das pessoas. Então, por um lado, o amor de Deus, por isso que amor é doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Agora, eu vou provar o meu amor se eu realmente praticar o ide, se eu realmente orar pelas pessoas, se eu realmente evangelizar. É isso que ele fala. Nisto nós conhecemos o amor de Deus, que Ele provou dessa maneira, dando o seu Filho. Assim também nós devemos provar do nosso amor, dando a nossa vida. Não a nossa vida como um sacrifício vicário, como do Senhor, né, que morreu ali na cruz, mas o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa oração, o nosso ide, o percorrer a carreira. O Senhor está nos encorajando, irmãos, que a melhor defesa é o ataque. Não precisamos ficar com medo, mas o Senhor vem com essa palavra, como Ele falou para Timóteo, e falou também para Josué. Vamos lá, Josué 1, 6 e 7. Ser forte. Amém? Podem ler na versão de vocês, e depois eu vou ler na minha.
Senhor Jesus. Agora, irmãos, Deuteronômio, é um anterior aí, tá? Duas folhas aí, 31, 7 e 8. Deuteronômio 31, 7 e 8. Podem ler. Versículo 23. Isso aí foi o versículo 7 e 8. Foi Moisés, profeta de Deus, encorajando a Josué. Agora no versículo 23 é o próprio Deus. Amém. Aleluia. Lembra da promessa de Jesus? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então tem uma missão, irmãos, ser forte e corajoso. Por um lado, Moisés encoraja o seu sucessor, que é Josué. Nós estamos sendo encorajados aqui por muitos irmãos que estão à nossa frente. Mas por outro lado, o próprio Deus vem com essas palavras para você. Olha o que diz Josué 1, 6, 7. Ser forte, aqui na minha versão fala, ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes. Então, irmãos, tem uma missão. O nosso objetivo é levar de um ponto A para o ponto B. Ou seja, o nosso objetivo é ide, Senhor Jesus, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tem ordenado. Então, nosso objetivo é levar as pessoas, pecadores, Senhor, a se tornarem filhos maduros de Deus. Levar pecadores do império que era de trevas para o reino do Filho do seu amor. É levar as pessoas para essa travessia, para essa corrida, fazer essa carreira, ó Senhor Jesus, para no final nós reinarmos com o Senhor. Então, aqui a missão de Moisés e de Josué era tirar o povo do Egito e levar para a terra de Canaã. Então, nosso objetivo é tirar o povo do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E muitas vezes você faz isso como: posso orar por você? Ó Senhor Jesus. Então, ser forte, porque tem fraqueza, irmãos. Nós olhamos para a nossa situação, nós vamos desistir, mas a palavra vem nos encorajar. Ser forte e destemido e corajoso, porque farás esse povo herdar a terra. Aí o versículo 7, tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos. Ó Senhor Jesus, até para cumprir a palavra profética, o Senhor está nos encorajando. Por um lado, nós precisamos ser forte e corajoso para cumprir a missão, para levar as pessoas do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Por outro lado, nós precisamos ser fortes e corajosos para praticar a palavra profética. Então, nesse segundo ponto aqui está relacionado à palavra profética, aquilo que o Senhor tem revelado para nós, ó Senhor Jesus. Então esse é o encorajamento que o Senhor está dando para nós, irmãos. Vamos ler agora 1 Timóteo, na verdade não, 2 Timóteo, para finalizar, pois os irmãos podem compartilhar, que é um encorajamento para cada um de nós, irmãos. O Senhor conhece das nossas fragilidades, das nossas dores, mas Ele está nos encorajando, está nos estimulando. Senhor Jesus, 2 Timóteo, no versículo, no capítulo 1, versículo 6 e 7, nós já falamos para os irmãos. Agora no capítulo 2, no versículo 1, vamos ler o versículo 1 ao versículo 7, os irmãos lêem um versículo e as irmãs outro. Filho, fortifica-te na graça,
Amém. Pondera, medita nessas coisas, considera essas coisas que acabei de dizer. Ele está dizendo, irmãos, que a melhor maneira de nós cuidarmos das pessoas é nós transmitirmos para ela a palavra profética, porque é a palavra de Deus que faz a obra. Ó Senhor Jesus, a palavra, ela é poderosa para transformar todo o nosso ser. No versículo 1 e 2 ele fala assim, ó, tu portanto, na minha versão fala assim, tu portanto, meu filho, fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. Tem dificuldade, tem problema, tem fraqueza, tem medo, tem angústia, Senhor Jesus, mas fortalece na graça, Senhor Jesus, ser forte e corajoso. Aí no versículo 2, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis. Ou seja, ele está falando para nós sermos esse vaso de bênção, para nós transmitirmos tudo aquilo que nós temos recebido. Ó Senhor Jesus, esse é o milagre da multiplicação. Aí ele fala, capacitados a fim de que possam igualmente discipular os outros. Na minha versão fala assim, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular outros. Totalmente relacionado com a missão, com o ID, ó Senhor Jesus. Então nós recebemos do Senhor e nós transmitimos a outros. E aí quando nós fazemos isso, a alma generosa prospera, e aquele que dá de beber é descedentado. Quando nós cuidamos dos interesses do Senhor, o Senhor vai cuidar dos nossos interesses. Senhor Jesus, Jesus é o nosso Senhor. Então nós podemos compartilhar agora essas palavras.